estudante. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e o assunto da nossa aula hoje é grandezas químicas. Essa aula é destinada a aluno do segundo ano do ensino médio e esse conteúdo ele está disponível no PET, volume 2, semana 1. Com esse estudo, pretende-se desenvolver as seguintes habilidades: conceituar grandeza quantidade de matéria, mol, analisar e representar transformações e conservações de quantidade de matéria, de energia, de movimento em um sistema, a fim de prever o comportamento deles em situações do cotidiano e nos sistemas produtivos. Então vamos, massa, medida. O que significa medir? Por que se utiliza o quilograma para medir massa e não o metro? Como medir átomos e moléculas, que são entidades infinitamente pequenas? Bem, para toda medida, ela é estabelecida a partir de um padrão. Por exemplo, qual que é o padrão de massa? Se eu digo que uma pessoa pesa 70 quilogramas, eu estou dizendo que a massa dessa pessoa é 70 vezes a massa desse cilindro aqui. Eu posso medir um grão de areia usando o quilograma? Posso. No entanto, não é o padrão mais adequado. Por quê? A massa de um grão de areia, ela é infinitamente menor do que a massa desse material aqui, desse objeto cuja massa foi considerada como sendo 1 quilo. E o padrão de massa atômica? Qual que é o padrão de massa atômica? Tem-se a massa do elemento químico carbono, isótopo 12, que é de 12 unidades. Ou seja, dividiu-se essa massa em 12 partes iguais, sendo que uma partezinha dessa corresponde a uma unidade. Ou seja, se a massa do carbono é de 12 unidades, eu estou dizendo que 12 unidades de massa atômica, 12 unidades de massa atômica corresponde a 12 vezes 1/12, que é essa partezinha aqui da massa do carbono. Portanto, massa atômica é o número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que 1/12 do carbono, da massa do carbono. Quando eu digo que a massa do hélio é 4 unidades, eu estou dizendo que a massa do hélio é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono, isótopo 12. Bem, qual que é o padrão de massa atômica do elemento químico? Sabemos que, na tabela periódica, para cada elemento químico aparece um número de massa correspondente. Qual é o padrão dessa massa? Um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo. Se é um conjunto formado por inúmeros átomos, como aparecer na tabela somente um valor para a massa do elemento?
Bom, a massa atômica, ela é calculada da seguinte maneira. Aqui, 75,9% dos átomos isótopos de cloro encontrados na natureza possui massa 35, enquanto que 24,1% possui massa 37. E para chegar nesse valor único que aparece na tabela periódica, é feito o cálculo da média ponderada dos seus isótopos, para chegar a esse valor, que é 35,45, que é esse valor aqui que aparece na tabela. Portanto, a massa do elemento químico é a média ponderada dos átomos de seus isótopos, é a média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos, levando em consideração a porcentagem com que cada um aparece na natureza. Bom, o outro padrão de massa que nós vamos falar sobre ele é a massa molecular, que é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Por exemplo, eu tenho aqui a molécula de água. A molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a massa do hidrogênio é 1 na tabela. Tenho nessa molécula um átomo de oxigênio, que a massa dele na tabela é 16 unidades. Portanto, eu tenho uma massa de 18 unidades de massa atômica para a água. Eu tenho outro exemplo, o íon CO3. Eu tenho um átomo de carbono. Então eu tenho 1 vezes 12. Eu tenho 3 átomos de oxigênio, então eu tenho 3 vezes 16, que vai dar 48. Eu não considero, eu sei que isso aqui é um íon. Ele tem uma quantidade excessiva uma quantidade de elétrons excedendo, que são 2 elétrons. No entanto, a massa do elétron ela é considerada desprezível. Nesse caso, a massa desse íon é de 60 unidades de massa atômica. Bem, é possível contar quantos grãos de soja existem nesse saco? Quanto tempo você acha que você faria isso? Quanto tempo você levaria para isso? E átomos e moléculas que são grandezas infinitamente pequenas. Quanto tempo levaríamos para contar quantos átomos e quantas moléculas existem em 1 litro de água? Bom, existem outros padrões de medidas utilizados inclusive no nosso cotidiano. Aqui nós temos ovos. Quando nós vamos comprar ovos no mercado, a gente pode contar 1 a 1 as unidades, que são 12 unidades, ou então considerar o que se é estabelecido, que é 1 dúzia de ovos tem, portanto, o quê? 12 unidades. Existem outros padrões de medida. Uma resma, que corresponde a 500 unidades de papel. Exemplo de padrão de unidades, 1 milheiro de tijolos tem 1000 unidades. Se eu tenho 3 dúzias de ovos, eu terei 3 vezes 12 dúzias de ovos, que vão ser o quê? 36 unidades. Se eu tenho 2 milheiros, de tijolos, eu vou ter 2.000 unidades, 2.000 unidades de tijolos. Em química,
A quantidade de átomos, moléculas e partículas são indicadas utilizando o termo mol, que é equivalente a dúzia. Por exemplo, um mol, essa grandeza, ela tem uma quantidade de unidade específica, tá? Chamada de número de Avogadro ou constante de Avogadro. E qual é o valor desse mol? 6 vezes 10 a 23 unidades. Portanto, se eu tenho 6 mol, eu tenho 6 vezes 1 mol, ou seja, 6 vezes 6 a 10 elevado a 23 unidades. Se eu tenho... Então, vamos aqui. E qual a relação entre massa molar e mol? E massa atômica dos elementos? Veja bem, a massa molar é a massa em gramas de 1 mol de substâncias ou de elementos. Então, a massa de uma molécula de gás carbônico, CO2, é 44 unidades, ou seja, 12 mais 16 mais 12 unidades. E qual vai ser a massa de 1 mol de CO2? Vou pegar outro exemplo. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico. Eu vou calcular a massa molecular do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem 2 átomos de hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1 na tabela periódica. Ele tem 1 átomo de enxofre, então eu tenho 1 vezes 32, que é a massa do enxofre na tabela periódica. E ele tem 4 átomos de oxigênio. Portanto, 4 vezes 16, que vai ser uma massa de 64. Portanto, a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. Bem, e a massa molar? A massa de 1 mol de ácido sulfúrico. A massa molar, ela corresponde numericamente à massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Portanto, se eu tenho 98 unidades de massa molecular de ácido sulfúrico, a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de ácido sulfúrico vai ser 98 gramas por mol. O que isso significa? Que em 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 98 gramas desse material. Pronto. Tá aqui o cálculo, né? Então, só repetindo. Massa molar, ela é numericamente igual à massa molecular de uma substância. Então, se a massa da molécula de ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica, a massa molar vai ser de 98 gramas por mol. O que muda é somente a unidade de medida. Então, vejam bem. Se eu tenho 1 mol de átomos, 1 mol tem a quantia de 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, 1 mol de átomos tem 6 vezes 10
6. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de Na. 1 mol tem... E qual que é a massa do sódio na tabela periódica? 23 unidades. Portanto, 1 mol de sódio, tem 23 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Vamos num outro exemplo. Eu tenho 1 mol de moléculas de CO2. Eu sei que 1 mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E qual que é a massa molecular do CO2? 12 mais 16, eu tenho 28 unidades de massa atômica. Como massa molar é equivalente, é numericamente igual à massa atômica, então 1 mol de CO2 vai pesar 28 gramas. Outro desafio, outro exemplo. Outro exemplo, só um desafio. Eu te dou uma vasilha, um recipiente. Eu vou te dar um recipiente onde você vai colocar, ele está cheio de gás carbônico aqui, cheio de CO2, tá? Eu falo com você que aqui você tem 1 mol de moléculas de CO2. Você precisa pegar isso aqui, e eu te desafio a levar isso aqui e colocar numa balança. Qual vai ser a massa? Qual vai ser a massa desse recipiente? Eu sei que a massa do CO2 é 12 do carbono, mais 32 do oxigênio, ou seja, 44 unidades de massa atômica, é a massa molecular, e 44 gramas é a massa de 1 mol. Então, quando eu colocar essa quantidade aqui, que está dentro desse saco, na balança, a massa que vai aparecer vai ser 44 gramas. Certo? Bem, fechamos nossa aula por aqui. Recomendo a você que leia o conteúdo do seu plano de ensino tutorado, que você busque ajuda com o seu professor de química e que você estude mais detalhadamente os outros slides que aparecem aqui. Muito obrigada, bons estudos, conte sempre com o seu professor.